Fala, turma! Estamos aqui no 18º episódio do Produto Piloto. Aí, Zé. Piloto, a garota. Põe a vinheta aí. Porque Aí, toda... Alok. Vai, Renan. Alok patrocina nós. Ajuda a gente, porque assim... Cara, 18º episódio, falta a vinheta, faltam uns quadrinhos, falta o principal. patrocínio. O neon. Falta o neon. Falta um neon, alguma coisinha aqui, mas seguimos firmes, turma. No 18º episódio, hoje um episódio mais que especial, com uma pessoa que a gente tem uma admiração tremenda. A lenda. Porém, antes de apresentar o nosso convidado, eu vou passar aqui pro nosso amigo Zé Roberto para fazer... Os comunicados da paróquia. Isso, e as suas expectativas sobre o episódio e também, né, Zé? Fala aí sua rede social e Eu tal. vou falar minhas besteiras. Vai. Conta uma mentira bem contada aí, vai, Zé. Cara, primeiro agradecendo aqui a galera do Voz e Conteúdo. A gente tá aqui no Tia Café, que é um lugar que eu acho foda. 37 bicos de chopp. Cara, um lugar em que você é acolhido para produzir o seu conteúdo. Aquele cara que quer colocar as suas ideias na podosfera. Não é isso, Rafa? A podosfera. Colocar e impulsionar suas ideias pro mundo. Aqui é o lugar que vai te dar acesso. Porque os caras vão te receber, vão te acolher bem, com cachaça, comida boa e uma estrutura maravilhosa. Vem pra cá, Tia Café. E é o time da Voz e Conteúdo que está sempre ajudando a gente aqui a fazer um conteúdo de primeira. Abraçaram a gente aí, né? Bonito demais. Cara, e pra aquela galera que segue a gente, assistam lá a nossa minissérie, os 4 primeiros episódios onde a gente conta sobre como pensar, como desenhar, como mapear, como montar um time, como formar um produto. Vai lá, dá o feedback pra gente. Segue a gente no @ Produto Piloto no Instagram, no LinkedIn e agora no TikTok, no Dancinha e tudo. Vocês forem lá, vocês vão ver o mini crack do Alok. O Zé aqui também, né? Aqui é Produto Piloto. E, cara, agora o nosso novo canal no Telegram para vocês darem feedback pra gente, conta pra nós do que a gente tá fazendo de errado. Deve ser muita coisa. Ou melhor, foca no que a gente tá fazendo de certo, porque... Porrada já... Acho que já vai aparecer muita coisa. Bom, então, tragam seus feedbacks pra nós, tragam conteúdos novos que vocês querem ouvir, querem que a gente conecte vocês. E é isso, vamos seguir o episódio, gente. Vamos lá. E eu quero também aqui apresentar o meu amigo Renanzinho. Por favor, Renanzinho, fale suas redes sociais e qual a sua expectativa para esse episódio de hoje. Fala, pessoal. Um privilégio estar aqui mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O podcast é atemporal. É atemporal, exatamente. Bom, Renan Cap, Instagram, LinkedIn, Cap com 2 P's. Igualzinho, e né? é isso, igualzinho. igualzinho. Legal, tá. Não é o inverso, né? Não tem... Padrão. Pô, tô muito feliz aqui, com a expectativa muito alta de produzir um conteúdo de altíssimo nível, né? Como de costume, com essa lenda viva aqui. Que também tem uma admiração enorme. Muito bem. Turma, eu sou o Rafael Mazaro. Vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, Mazaro Rafael, e no LinkedIn, Rafael Mazaro. Eu também tô lá no TikTok, mas não produzo nada. Mas é Mazaro Rafael ou é Rafael Mazaro? É Rafael Mazaro. É um easter egg. Você aperta 1, 2, 3, 6, 2. Mas joga lá com... Rafael Mazaro, você acha lá. É isso aí, turma. E aqui agora vou apresentar o nosso convidado, ele que é nascido na Moca, meu. Olha. E apaixonado por pessoas, químico de formação e por isso acredita nas reações orgânicas provocadas pelas inovações. Principalmente aquelas que transformam as pessoas, organizações e clientes. E a nossa sociedade. Então, Antunes, executivo e eterno estagiário da vida, por favor, Antunes, se apresente. Boa, Rafa, pô, A lenda. primeiro, A muito lenda. obrigado aí pelo convite. Estou aqui orgulhoso e feliz por estar compartilhando com vocês aqui esse movimento que vocês estão provocando, e isso é muito legal. Então, Rafa, Zé, Renan, obrigado pela oportunidade. Espero que a expectativa é alta, mas que a gente possa, nessa uma hora e pouca, trocar as experiências de que eu acho que é importante, né? Para que a gente consiga construir uma coisa melhor. A gente já fez um esquenta aqui, eu acho que muita coisa para falar, né? Muita. Muita lição para a gente aprender, né? Eu acho que é importante a gente estar aqui para conversar e trocar as ideias e fazer as coisas da forma que tem que ser feita, né? Mas obrigado pelo convite.
É uma honra estar com uma pessoa que tem tanta experiência no atendimento ao cliente. Acho que a gente vai dar vamos ter uma aula hoje de como... Isso, de inclusive... como atender, de como melhorar, de como rever, de como pensar. Lindo. Como você pode inovar seu negócio, como você produz repertório. Inclusive, o episódio é sobre isso, sobre a construção de repertório, sobre como a gente consegue pensar naquele cara que está ali frustrado, precisando de um atendimento, e às vezes aquele cara está numa situação que talvez ele não tenha nem acesso, e a gente precisa ter empatia para atender aquela pessoa. E esse cara aqui, ele conhece muito dessa história. E aí, conectando a isso, Antônio, já fazendo as primeiras perguntas... falando um pouco sobre o produto piloto em si, o nosso foco sempre foi, através desse conteúdo, trazer pontos pragmáticos das nossas discussões. Sair da teoria e trazer aspectos práticos sobre como funciona, por exemplo, a construção de um produto. Então, a galera acha que no By the Book a construção de um produto é você ir lá, construir a telinha, sentar com o desenvolvedor, tá todo mundo amiguinho, todo mundo feliz, ninguém tem burnout, não tem turnover, a empresa está sempre crescendo, não tem uma pressão. Então, quando se vendem por aí, o estado da arte é isso, a empresa, os seus produtos, eles vão produzir algo mágico. Só que aqui a gente fala na prática, efetivamente, o que acontece no dia a dia. Então aqui, queria entender, primeiramente, você que é um executivo, executou muita coisa, onde começou a sua execução? Por onde nasce essa sua história assim, de trabalho em si? Pô, Rafa, a minha história, assim, se eu fosse contar a minha história... Marcar outro? A gente vai ter que marcar uma série tipo This Is Us, né? Fazer uma minissérie. Aquela musiquinha de fundo. Então, mas eu talvez que o meu ponto mais, assim, que eu chamo mais a minha atenção e até hoje eu levo para minha história, meu primeiro trabalho foi no Vaticano. Ô, louco. Opa! Caramba. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar no Vaticano, né? Então, meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar cedo, mas meu primeiro emprego registrado na carteira foi no Vaticano. Né? E o que era o Vaticano, né? Eu tô aqui curioso. Não, o Vaticano era um banco, isso foi em 81, 82, né? E eu fui trabalhar nesse lugar, né, que era um banco, né? E eu fui trabalhar no Vaticano. Quando eu cheguei no meu primeiro dia, eram mais ou menos 80, 100 pessoas que trabalhavam no Vaticano. E o que era o Vaticano? Era uma fila, era 4 filas de 20 pessoas, assim, com um chefe na frente, né, que ficava tomando conta dessas filas, e que ninguém podia entrar antes dele tocar uma campainha igual de hotel, sabe? Sim. Tem. E ele chamava Alfredo, esse meu chefe. Não sei se ele está vivo ainda, acho que não, mas... Pô, matou o cara. Não, mas olha só. Se tá, matou. Nesse primeiro dia, eu cheguei lá, eu fiquei observando toda aquela organização, né? E ele fazia o seguinte, ele ia na primeira mesa, pegava uma linha, passava em todas as mesas e ia até o final. E alinhava todas as mesas iguaizinhos. Então as filas eram... Ele pegava, colocava... Padronizado. Padronizado. E ele sentava na frente, exatamente entre a segunda e a terceira, no meio, bem simétrico, né? Meu primeiro dia, eu falei, cara, isso é trabalho? Pô, parece um... Assim, eu não imaginava, e eu não entendia porque que era o Vaticano, né? Aí, o que ele fazia? Ele colocava nas mesas, antes de todo mundo entrar, ele colocava as listagens, um lápis daquele verde HP, sabe? Sim. Que era e um bolo de cheque. Ah, compensação de cheque. Um bolo de cheque. Falei, caramba, eu vou contar cheque, né? Mas eu vou chegar no cliente, né? Eu tô contestando. Aí o que acontecia? Conforme você entrava, você sentava na última fila da mesa. Então, no primeiro dia eu sentei na 20ª, né? E aí, eu falei, olha, o que faz aqui? Olha, você vai receber essa listagem e você vai receber o cheque. Aí você vai olhar o que o digitador à noite digitou e vai comparar com os cheques e ver se está igual. E você, Vaticano. Vaticano. Quando ele me explicou isso em 3 minutos, porque era 3 minutos, era só ticar.
Era só ticar, né? Eu falei assim, meu... Eu fazia química na época. Eu falei, Na última mesa. Na última alinhadinho. mesa. Na- Na última mesa, né? Eu falei, meu Deus. E aí eu olhava, aí comecei a pegar amizade naquela semana com. Eu tenho 15 anos de Vaticano. Eu falei, 15 anos de Vaticano. Todo dia aqui, ticana. Não vai dar certo. É aí que comecei a perceber a dinâmica, né, nessa área. Quando começou, eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Eu não posso ficar muito tempo aqui. Eu não vou aguentar fazer isso aqui. E na segunda-feira era o pior dia, na terça-feira, porque os caras tomavam todos no final de semana e os cheques vinham com aquela escrita toda ruim, sabe? Assim, cara, você tem que checar, meu Olhar aí, cara, que esse cara Cara, escreveu era ruim. Então, aqui. esse cliente é muito ruim, cara. E só que se a gente fizesse alguma coisa, tipo, não concordasse, aquele cheque não era compensado. Então, todas as vezes que eu vi um cheque, que eu fazia um esforço danado para ver se tinha alguma coisa efetivamente errada, porque eu sabia que aquele cheque não seria compensado e que alguém seria prejudicado, mesmo trabalhando no Vaticano. Isso há muitos anos atrás. Pô, uma baita demonstração de empatia. Não, e aí o que aconteceu? O que eu fazia? Eu falei, preciso sair daqui. Aí todo mundo fazia os tickets, tudo assim, sabe assim? Aí eu comecei a fazer uns tickets, bem aquele de químico, sabe assim, bonitinho assim, ó. Pegava uma reguinha assim, passava e colocava um ticket embaixo do outro. Aí comecei a fazer o quê? Eu comecei a assinar as listagens que eu fazia. Né? Comecei a assinar, falei assim, ó, colocava o meu Esse nome. sou eu, é. Fui eu, esse Não, é eu colocava eu. o meu nome e deixava lá, só eu fazia isso. Aí passou um mês, o Alfredo me chama, né? Fui lá na mesa dele. Primeira vez que eu fui lá na frente, lá, né? Aí eu cheguei lá, ele sentou, pode sentar. Quero saber, por que você assina a tua listagem? Assim, eu assino, seu Alfredo, porque se eu errar, o senhor vai me corrigir e eu vou aprender. Caramba. Aí eu falei, aí ele fez assim, ó, entendi, pode voltar pro seu lugar. Fui lá para trás. Deu uma semana, ele chama todo mundo, ele não fazia isso quase nunca, né? Chama todo mundo e fala, pessoal, a partir de agora, eu quero que todos vocês assinem as listagens que vocês estão fazendo. Aí, meu amigo, foi uma revolução na área, né? Porque que absurdo isso, cara. Não, porque eu quero saber quem é que tá fazendo certo e quem tá fazendo errado. Pronto. Mas sempre foi assim. Mas sempre foi assim, 15 anos. Agora eu quero mudar. Eu contei essa história porque, para mim, foi marcante, porque a gente pode mudar o status quo quando a gente tem iniciativa, mesmo que você seja o último da fila. Mesmo que seja só um tique. Pequenas ações, né? Pequenas ações que fazem grande transformação. Então, eu saí do Vaticano para ser um vice-presidente de uma companhia, mas eu continuo ticando e vendo as coisas que eu faço da mesma coisa que eu fazia com o Vaticano. Primeiro, porque tem sempre atrás de um cheque que eu vou assinar para liberar uma autorização para alguém que está internado ou que está precisando, ou um cliente que vai estar com plano de suspenso. Eu levei a minha experiência do Vaticano do primeiro dia até o último dia que eu tive como executivo. E é um simples ato de ticar. E por isso que ele é Vaticano, porque ele vem da beatificação de alguém. Né? Não, essa é uma história que me marcou muito e eu levei para o resto da minha vida. Que podia ser uma história de coisinha besta, sabe assim? Mas é que para mim fez com que eu crescesse e visse sempre nas áreas que eu trabalho como que eu faria se eu estivesse no Vaticano. Então eu fui fitotecário, eu fui operador de print. Mas, gente, sabe o que é operador de print? Operador de print é o cara que fica colocando papel na impressora e fica olhando se ela não engasga. Assoprando. E fica separando. Eu fui fitotecário, fui operador de magnética, preparador de schedule de job, fui analista, programador e fui também anapropego. Que depois eu te conto essa história. Segura essa aí, fala aí, Zé, vamos lá. Não, cara, eu acho que é uma baita... É uma experiência muito legal, assim, de se dar como exemplo, porque, cara, muita gente quando pensa em mudança, pensa sempre em grandes passos. Passos gigantes, né? Vamos mudar, vamos fazer uma mega mudança aqui, mudar como eu dizia, mudar o pão de açúcar de lugar e tal. Às vezes você não precisa disso, né? Tem um artigo do Chuck que ele fala que quando ele absorveu uma planta da GM, que ele queria fazer uma alteração do modelo cultural e ele faz a inversão da pirâmide, em que ele muda o jeito como as pessoas fazem algo no dia a dia, que isso vai influenciar na forma como elas enxergam
valores, etc., que vai influenciar na cultura, porque no final das contas esse negócio é um ecossistema social, né? E aí, cara, você chegou, porra, na última mesa Exatamente. e produzindo uma mudança com uma pequena atitude. Uma Um atitude- movimento, mas uma um primeiro atitude- movimento. Uma atitude positiva. Sim. Perfeito. Porque eu fiz aquilo porque eu não queria que o cliente lá tivesse um cheque devolvido e que se fosse devolvido eu queria saber que fui eu que fiz isso. Pra melhorar, né? Para fazer um processo melhor. E você vê, eu não era nem digitador ainda. O meu próximo passo era ser digitador. E o legal é que a galera do Vaticano tava ali há 15 anos, num processo do tipo, como o Renan falou, sempre foi assim, vou produzir assim, não quero mudanças. E por mais que seja um movimento até simples, ele demonstrava o seu inconformismo sobre aquilo, sobre, cara, preciso aprender. Se eu estou aqui nessa situação, eu preciso extrair algo de positivo, aprender algo. É sempre o que a gente reforça até aqui nos nossos encontros, que é, cara, às vezes você está fazendo um trabalho complexo que você não queria estar executando. Mas para refletir e extraia dali aspectos positivos. Tente não criticar, porque, cara, todo mundo critica. É aquilo que a gente sempre fala. O cara vai pra mesa para criticar pro chefe. Pô, esse trabalho aqui é só ficar ticando. Pô, criticar, todo mundo já deve ter criticado. Traz algum. Tá bom, o que você traz de solução? O que você traz de repertório para poder mudar isso? Que é minimamente fazer um movimento para movimentar o status quo. Mas tem uma pegada de inconformismo que eu acho que é o que muda o jogo. É o que muda o jogo. É isso aí. Acho até legal também essa questão de pequenas mudanças, né? Se a gente tem aquele termo que o pessoal fala, low hand fruits, né? E que é você apanhar já as frutas estão aqui no seu alcance e fácil, né? Então, acho que é legal isso, né? Você olhar para o seu processo ou para a sua empresa, para o que for, né? Com uma perspectiva um pouco mais distante e ver o que pode ser melhorado ali de coisa fácil, né? E rápida para melhorar a experiência do cliente, o processo, né? É bem legal isso. Boa. Quando a gente discute aqui também nos nossos encontros, a gente sempre fala que as pessoas é o que movimenta. Assim. A gente entende que os processos eles são necessários, a gente entende que a tecnologia ela é importante, mas no final das contas, se você tiver pessoas engajadas, você sempre fala bastante sobre isso, né? Se você criar um grupo de apaixonados sobre o que você quer produzir e criar um senso de propósito, cara, você pode derrubar o sistema que você consegue construir outro porque as pessoas estão ali com um senso de propósito. Quando você tem, por exemplo, pessoas que não estão engajadas, mas você tem um software legal, aquilo está fadado a morrer com o tempo. Então, é uma construção sempre sobre pessoas. E aqui, olhando para o que você trouxe até sobre a sua bio, contando até que você está no Vaticano desde que nasceu, como que você enxerga essa dinâmica de pessoas em si para a construção de produto? Ô, Rafa, assim, o produto não é propriedade de uma pessoa, né? É um conjunto de pessoas que juntos se combinam, né? E trocando, eu gosto de dizer, piramidar ideias, né? Sim. Piramidar ideias, a pirâmide é um negócio muito interessante, né? Porque ela tem uma base grande e quando você discute o começo de uma ideia, você tem muito espaço para discutir porque é uma base. Sim. E conforme essa ideia vai melhorando, convergindo, ela vai chegando no seu ápice. A gente tem que saber na hora de parar, porque a pirâmide tem um ápice. Uhum. Aí o colapso. E aí vem o X da questão, né? Você não ser proprietário da ideia. Você piramidar a ideia é você, boa. Pô, e se a gente fizesse além disso, fizesse isso? Pô, se a gente fizesse isso aqui, também chamasse alguém para fazer isso aqui, pô, isso a gente... Você começa... Toda vez que você faz isso, você tira a propriedade da autoridade de quem está fazendo e gera isso para o coletivo. Uhum. É muito interessante. Só que isso você tem que ser um negócio... É muito íntimo, né? Porque a pessoa tem que estar desprendida do tem uma poder. relação de desapego, de abandonar o poder. crachá. Quem fez? A gente, infelizmente, acho que hoje menos, né? Mas eu sempre me policio. Eu pronuncio muito pouco o pronome eu. Nossa. Eu acho que o eu é um pronome bom, né? Mas ele não é simpático. Né? Sabe com quem você está falando? Sabe? Eu sou o cara foda. O eu,
é um negócio muito egocêntrico, muito umbilical, de você para você mesmo. Eu gosto muito do nós. E quando você constrói um produto, isso tem que ser o epicentro e o pico da pirâmide. E eu procurei fazer isso em todos os projetos que eu fiz, né? Então, pô, Antônio, você fez... não fiz, não. Eu posso ter ajudado a fazer, eu posso ter viabilizado, eu posso ter dado oportunidade, eu posso ter dado tranquilidade, mas não fui eu que fiz. Mas isso requer maturidade para executar. Sim, né? mas aí a maturidade vem, assim, quando meu pai trabalhava em cinema, né? Meu pai tinha cinema e ele queria que eu que caminhasse pela parte artística, né? Que eu fosse ator, músico. Eu falo, pai, não vai rolar, não. Caramba. Como é que você quer ser? Aí foi mal baque, eu vou ser químico. Eu falei, meu... Por quê? Não, tirou isso. Porque meu pai falou assim, o que você quer ser quando crescer? Não, o que você vai ser, o que você vai ser quando crescer? Eu falei assim, pai, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer quando crescer. Porque é diferente você o que quer ser do que você vai fazer. É verdade, são coisas muito diferentes. É muito diferente. Parece uma semântica, mas é muito diferente. O que você vai ser quando crescer? Médico, dentista. É um status, é um diploma, é um uma label. foto. É uma foto, é um... Então, tipo, essa bio que eu uso já há algum tempo, assim, eu poderia ter colocado aqui, ó, o que você fez, tudo que eu fiz. Eu quero saber... Não muda o jogo. Não é o que eu sou, é o que eu fiz. Não, então, o dia que a gente colocar nas nossas bios e dizer para a pessoa o que você é, o que você faz hoje? Eu ajudo a pessoa aqui, mas trabalha onde? Eu trabalho no empresa XPTO, porque a gente falou, não, tenho aqui o meu cartão, sou vice-presidente, já dá uma carteirada na largada. Isso falsifica um pouco o que as pessoas acham de você. Porque, pô, cara, Sim. né? Então, assim, o produto, na verdade, fazer produto, construir, é uma questão de desprendimento e de exercício. Deus foi muito bom com a gente. Essa é uma discussão inspiracional, porque para você conseguir produzir isso, fazer com que as pessoas entendam que essa dinâmica ela é uma dinâmica de multidisciplinaridade, em que as pessoas tiram o crachá de lado e faz esse negócio virar, de fato, um organismo vivo, é uma questão inspiracional. Que aí você tem, óbvio, né, uma discussão sobre a liderança, produzir essa confiança no time. Então, acho que o time tem que enxergar a inspiração. Mas também, cara, se você está ali, de certa forma, inconformado executando essa operação, você tem que expor isso. Sim. E isso hoje dificilmente a gente vê acontecer. Eu acho que tem alguns aspectos nessa história, assim, né? Até esse comentário que o Rafa fez no início, né? Para mim, tá no livro do Paulo Lemann, né? Que ele do Sonho Grande, ele fala assim, você reúne um grupo de fanáticos em torno da sua ideia e você tem algo que é imensurável. Porque gente fanática tá sempre procurando coisa nova para fazer, assim, é imparável, é isso, é você lá alinhado naquelas sei lá quantas mesas e você conseguindo, com um pequeno movimento, conseguir se diferenciar e mudar o jogo, né? E eu acho que, cara, hoje em dia, o gestor que perde a oportunidade de usar a pluralidade do time, a diversidade do time, para produzir coisas em que trazem perspectivas. Assim, você vê um time diverso, uma base, como você diz, uma base da pirâmide que, obviamente, com uma combinação inteligente. Cara, você tem várias perspectivas diferentes ali sobre o mesmo assunto. Olha só o quão poderoso é isso. E aí, assim, chega a ser... É uma perda gigantesca e que às vezes não é percebida. Sim, eu acho até legal, né, vendo de um executivo falar isso, né, porque, pô, olha para os executivos mais antigos, né. Obrigado pelo velho. Não, os que eram executivos na época. Desde a época, Eu me sentiria ofendido. Não, é porque... Só para registro. Antigamente, o diretor, ele que sabia o que o cliente queria, né? Porque não tinha tanto acesso a tantas informações, o mundo não era tão globalizado igual hoje, né? Não era tão acessível às coisas. Hoje não, né? Hoje todo mundo tem acesso a tudo na palma da sua mão. Então, hoje a gente tem que ter essa humildade intelectual de que a gente não sabe de tudo, né? Então, você que é uma pessoa ali que dá um exemplo aqui, né? Até meio aleatório assim, né? Um estagiário que ele usa bancos novos ali digitais,
Pode ser que ele saiba mais do que um gerente ali que tá cuidando de uma experiência digital, por exemplo. Porque tá no dia a dia dele utilizar. Então, acho que é bem legal isso, né? O líder ter essa humildade intelectual de que, pô, ele faz parte de um conjunto, né? Nem acho que é sobre mais ou menos, eu acho que é sobre perspectiva. Perfeito. Acho que essa combinação de perspectivas é que produz a coisa diferenciada, né? Essa construção de sinergia, ela é complexa, porque como são muitas perspectivas diferentes, é quase uma catástrofe você chegar nessa convergência, né? É um negócio muito louco. Mas assim, na linha que você falou, assim, eu pela meus 30 anos como executivo, assim, eu vou te falar uma coisa para vocês aí, confessando aqui. Eu trocaria, talvez, o meu maior cargo de executivo por um projeto que me deu uma satisfação impressionante. Porque o profissional, ele não está atrelado a um cargo, a uma posição. Ele está ao que você fez, ao que você gerou de valor para uma pessoa. Eu trabalhar na área de saúde e todas as vezes que a gente viu o aplicativo, por exemplo, que a gente fez, né? O aplicativo, na época que a gente fez, era para acabar só com a carteirinha. Mas, na verdade, o que a gente queria mesmo é que a mãe, quando estivesse no pronto-socorro com o filho com um problema de bronquite ou com falta de ar, que ela mostrasse, esquecer a carteirinha, ela não pode ser atendida. Na verdade, assim, o valor que isso tem para uma mãe que tem um filho que vai ser atendido, vale mais você ser vice-presidente ou diretor de uma companhia. Porque a gente estuda e a gente vem por esse mundo, não é para ser executivo, é para ser executor. A gente trocou e a gente remunera os executivos e remunera menos os executores. E a gente tem que fazer essa transformação, né? Porque senão a gente vai continuar cometendo os mesmos erros da minha época do Alfredo. Lembra que eu contei que ele organizava fila? Assim, como se aquilo fosse uma coisa importante para ele. Mas não para quem estava lá sentado e nem para o cliente. Então, essa discussão... Sobre vaidade, né? Você que está nos ouvindo aqui, o que eu quero ser, eu queria ser um gerente. É muito legal ser um executivo. Mas é muito mais legal fazer alguma coisa que faça alguma diferença para alguém, nem seja para uma pessoa. Fazer a diferença hoje é o que faz a diferença. Se você vai ganhar dinheiro, menos dinheiro, o tempo vai dizer. Você não precisa ser um executivo para ganhar muito dinheiro. Você pode ser um executor ganhando muito dinheiro. É impacto, né, cara? Impacto. A gente teve um papo aqui com o Fernando, o nosso último episódio. Eu sempre lembro dos últimos episódios, que sempre rolam uns insights, né, cara? Cara, ele tava falando muito sobre isso. Ele tava falando, cara, que no fim das contas você tem uma tese, né? Você define uma tese e tal, e você, puta, cara, isso é uma oportunidade. Mas quando você cria a sua ideia e você coloca a energia nela até o ponto que ela tá pronta para aprender, né? Tá pronta para você pôr na rua e ela começar a impactar alguém. E na hora que ela impacta a primeira pessoa, é que você entende se aquilo ali vai se transformar numa oportunidade, né? Porque você está vendo um problema. Você desenha uma solução, mas é uma crença. Quando ela impacta a primeira pessoa e ela impacta a segunda, a terceira, é que você começa a entender se ela, de fato, é algo que você... Cara, encontrei a lâmpada que resolve esse problema aqui, né? No fim das contas. Isso é um negócio que eu diria que é quase um tabu, né, cara? Você fala muito sobre experimentar, mas eu acho que você exercita pouco essa questão da construção da ideia, no fim das contas. Isso. Né? Ainda sobre essa linha da discussão conectada, em que, cara, não importa qual é a sua posição, você está hoje um líder. Mas você está naquela posição não significa que você é melhor que o cara que está ali desenvolvendo o código e tudo mais. Eu sempre discuto que quando você vai para um papo desse, isso eu aprendi inclusive com pessoas que estão aqui na mesa, que você precisa ir desarmado. Isso. Cara, porque você ir desarmado para esse papo, você consegue pegar as várias perspectivas, em cima da sua você consegue produzir algo que é maravilhoso, porque é uma conversão de ideias. Agora, uma convergência de ideias. Agora, quando você vai para imposição, você vai para um papo impositivo, cara, para que você tem uma galera ali para produzir aquilo que está se propondo a produzir? E aí você acaba podando as pessoas e acaba não conseguindo avançar nessa discussão conectada. Rafa, eu tenho uma experiência assim grande com relação a desarmado. Eu sou uma pessoa que eu sempre conversei com todo mundo. O que eu recebi de porrada em elevador, de programador, de cara de produto comercial. No elevador, saindo do... Pô, Antunes, que merda aquela porra que vocês fizeram lá.
Eu gosto disso, porque eu dou a liberdade de ele dizer o seguinte, eu fiz uma merda. Sim. Ele sabe que eu não vou atirar. Ele sabe que, não, peraí, deixa eu entender melhor aqui. Pô, você tem razão. Várias vezes no elevador, tá foda lá, cara. Pô, aquele negócio lá, deixa eu conversar, para aí, descia no andar dele, conta pra mim. Porque você dá a liberdade da pessoa te falar no elevador isso pra você. Isso é legal pra Porque caramba. você acesso. tira o crachá e o cara fala, Antunes, posso falar um negócio? Não dá. Por quê? Porque eu ia falar de Deus, né? Deus foi perfeito com a gente. Porque ele deu 2 ouvidos e uma boca. Uhum. Porque se ele quisesse que te falasse mais do que ouvisse, ele teria dado 2 bocas e um ouvido só. Verdade. Se ele deu 2 ouvidos e uma boca, ele diz o seguinte, vocês precisam ouvir mais. Porque no ouvir mais, você aprende. Sim. Né? Você aprende. Né? E você aprende e ajuda a piramidar aquilo que você está ouvindo. Né? Então, é muito difícil isso. Né? E talvez eu não veja isso acontecer pela idade que eu tenho. Mas eu aposto muito que as pessoas têm que quebrar essas barreiras e deixar de se iludir com posições, com cargos, com projetos cópias, Ctrl-C, Ctrl-V, cara, disruptivo. Sabe? Mexam com a sociedade. Incluam as pessoas que estão fora nesse nosso ambiente. A gente não pode ser só crítico. Né? A gente tem que começar a fazer coisas que incluam essas pessoas, dando oportunidade para elas. Em todos os sentidos, em todos os segmentos. Porque senão todo mundo vai para o financeiro, todo mundo fica, a gente vai sempre no mesmo... A gente fica no mesmo quadrante ali fazendo as coisas e tem um mundo pela frente para a gente descobrir. É isso aí. Bom Né? demais. E que a gente precisa provocar. Eu provoco isso nos meus filhos, né? O Rodrigo, meu filho, o meu segundo filho, eu não aguentava mais, meu. Todo dia ele fala, pai, tive uma ideia. Todo dia, de manhã à tarde, tive uma ideia. Qual a ideia? Eu quero fazer um negócio assim. Rodrigo, não dá, não. Rodrigo, pai, todo dia, foram acho que uns 2 anos isso. Pai, eu conversei com um cara, isso é do caramba. 3 dias depois, caramba. Aí eu estava na casa da minha mãe, falei, Rodrigo, vem cá. Mãe, não está o feijão. Aí eu peguei um boto de feijão, fui lá no jardim da minha mãe e falei, Rodrigo, vem cá. Aí eu agachei, peguei a terra, coloquei o feijão na terra, plantei, agachei e fiquei lá parado olhando. E o Rodrigo em pé. Eu olhando. E o Rodrigo em pé. Fiquei um tempão. Pai, o que você está fazendo? Estou esperando. Tô esperando o quê, pai? Tô esperando o feijão. Mas o quê? Tô esperando o feijão crescer. Pai, não é assim. Feijão não cresce assim. Pois é, Rodrigo. Isso é a vida. A ideia, Aí é uma realidade. A ideia, acho que agora você Genial. vai entender. A ideia é isso. A ideia não é só um feijão. A ideia não é só a terra. A ideia, a boa ideia, é o feijão, é a terra, a água e aguardar, tratar, cuidar e observar. Isto é uma boa É ideia. cíclico, né? É Parece como até se plantar feijão. A gente faz hoje, e aí o que acontece? Se o feijão não nasce, você se frustra. Porque o feijão não nasceu, não vai nascer. A gente se frustra por pouco. Eu vejo essa juventude de tempo a tempo. Eu comecei no Vaticano. Eu podia estar no Vaticano até hoje. Foi uma construção, né? Eu Uma tive que construção. construir isso daí na minha carreira, né? O feijão que eu plantei, eu fui colher tempos depois. Cara, isso é um gancho do caramba, assim, porque eu acho que tem vários aspectos nesse sentido, né? Primeiro porque cara, as pessoas consomem muita informação e tem essa coisa da comparação, né? Você tem lá, você vê um monte de podcast como o nosso, aí aquele cara que tem a receita do sucesso, o outro que tem a receita do sucesso O curso ficar para fazer o rico. curso. A receita do sucesso para ser feliz, sempre tem uma receita mágica, né? É botar o feijão ali, rodar os scripts do cara que vai nascer um pé inteiro, ou se não, uma panela com feijão ou uma feijoada já pronta, né? No fim, cara, é uma construção. Para a ideia sair, tem que tirar do papel. Primeiro você tem que botar no papel, depois tirar do papel. É um movimento, é fazer a coisa andar, é executar. A ideia é boa, a ideia é executada. A ideia é que você consegue fazer, que você consegue, como está comentando, assim,
deixar a sua ideia num ponto em que ela está pronta para aprender. Ela está pronta o suficiente para você conseguir impactar alguém. E aí entender se aquilo ali vai dar fruto ou não. E eu acho realmente que existe uma coisa, né, de frustração, porque tem muita informação, muita receita, muita... A gente estava falando disso, né? É muito conteúdo com coisa rasa, e aí você fica ali olhando para a coisa sempre para a pirâmide, né, pro topo da pirâmide, e aí tem toda uma construção embaixo daquilo ali que envolve essa capacidade de juntar pessoas com visões diferentes, construção de repertório. O que aconteceria se de repente eu tivesse esperado 15, 20 anos para fazer ou executar uma primeira iniciativa de software? Porque você precisa disso, você tem que começar. Dar o primeiro movimento, o primeiro passo, né? E ter tempo para maturar, porque nada acontece do dia para noite. E produzir repertório, né? Produzir repertório, se permitir aprender. Perfeito. Eu queria também complementar uma coisa que você falou que chamou bastante minha atenção, a questão do que você comentou do elevador, né? Pô, o cara que tá ali na operação vindo reclamar para você que é um executivo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente até comenta muito aqui, né? Pô, por que uma startup é muito mais ágil do que uma empresa grande, né? Claro que a empresa tem toda a estrutura e tem aquela da hierarquia, né? Então, pô, os C-levels lá, os executivos que tomam de fato a decisão para guiar, né, o navio ali, eles estão muito distantes, né? Eles estão lá no 10º andar e a operação tá lá no chão, tacando pau para trazer o retorno, né? Trazer o salário ali para todo mundo. E nessa etapa não. Às vezes o executivo que toma a decisão, ele está na operação, atendendo o cliente, está fazendo ali o processo de fato, e ele vai sentir de fato a dor para conseguir melhorar o processo. Então acho que isso que você acabou de falar quebra muito paradigma, né? Porque a gente está acostumado que o executivo, o diretor, ele é um intocável e você não pode questionar e fazer perguntas ali, né? Eu achei isso fantástico, assim, que quebra paradigmas, né? Renan, eu acho que é perfeito isso. O que falta na startup, sabe o que é? É uns cabelo branco. Os homens de prata faltam na startup. O dia que a startup... O homem de prata não quer ganhar dinheiro. O homem de prata quer fazer alguém funcionar e dar certo. E o homem de prata, ele vai dizer assim, cara, isso não vai rolar. A ideia é boa, é fantástica. Mas lá na frente tem um abismo para você pular que não tem escada. E para você construir essa escada vai demorar muito tempo. Isso poucas pessoas vão passar. Por quê? Não é porque ele sabe, mas primeiro porque ele nasceu antes de vocês. Só por isso. E segundo porque ele passou por muitos abismos. Esse é o ponto que eu quero conectar até com o próximo tema aqui, que é sobre o repertório, né, para o dia a dia. Porque a galera prateada, ó, o meu cabelo prateado aqui. Eu não sou. É que o Zé... Eu não sou. Tá certo. Eu não ia fazer a piada de novo, né? Pode ir. A questão Fizeram o aniversário recente aí, né? Ficaram mais velhos, cara. Não, eu fiz aniversário em outubro. 18 de outubro. Tem 2 meses atrás. É verdade. Ó, galera. Essa questão do repertório, que é o dia a dia, e você acabou de citar que, por exemplo, numa startup faltam o cabelo branco ali. A galera que rodou, assim, que tem uma vivência grande e que produziu esse repertório. E aí eu queria conectar, assim, sobre essa visão de que antigamente as pessoas faziam quase que tudo, então a operação ela era ponta a ponta, então o cara que fazia análise era o cara que também fazia a construção do processo, era o cara que abordava o cliente, era o cara que produzia ali o conteúdo. Versus agora você tem uma quebra sobre esses papéis e isso acaba gerando menos repertório do que antigamente. Isso é natural. Não significa que seja ruim, mas você, de fato, perde esse repertório. Queria que você contasse um pouco sobre sua perspectiva em relação a isso. É uma boa pergunta, Rafa. Assim, eu não sei se eu tenho a resposta assim, mais precisa, né? Uhum. Mas, como eu comentei com você já, eu tô muito empolgado para onde nós estamos indo, sabe? Assim, a gente passou por um momento difícil, anos atrás, enfim. Mas eu acho que agora a gente vai começar a se estabilizar nesses modelos e a troca do repertório vai acontecer, né? De uma forma muito natural. Não só do ponto de vista de idade, mas do ponto de vista de
de gênero, do ponto de vista de crença, do ponto de vista de ideologia. Assim, é uma discussão fora daqui, mas a gente não pode deixar isso de fora. Não, é verdade, é verdade. Não, a gente não Até pode porque fechar isso- os olhos a isso, né? Porque isso vai vir à baila. Uhum. Né? Tá no jogo, isso tá no jogo, né? E quando a gente fala em produto, e vai ser isso, vai ser produto para evangélico, vai ser produto para não evangélico, enfim. Isso a gente vai ver isso. E o repertório vai ser importante, porque a gente não vai ter que ter o quê? Respeito. É verdade, verdade. Respeito às opiniões. E aí eu te digo, Renan, que acho que a grande sacada de um executivo é você respeitar as diferenças. Seja ela qual for. Intelectual, não intelectual. Porque, na verdade, todos nós estamos aqui nesse mundo para fazer um papel. Nenhum é maior nem menor do que o outro. São os nossos papéis. Nós só estamos aqui nesse lugar aqui porque um dia alguém veio de algum lugar do Brasil, pegou um tijolo que estava lá na esquina e construiu esse prédio que está aqui, como construiu o aeroporto. Esse era o papel dele naquela época. Para que um executivo pegasse um avião e fosse para Brasília. Então, os repertórios são diferentes, mas o conjunto tem que ser um objetivo só, né? Que é o quê? É o bem-estar do cliente, né? É o bem-estar da sociedade, é o bem-estar das pessoas, é o bem-estar da nossa família. A gente toda vez que a gente critica, a gente sempre se coloca numa terceira pessoa, como se não fosse a gente, né? É engraçado. Como se a gente não fizesse parte Da do complexo. sociedade, né? A gente critica, todas as críticas que a gente faz, dentro da organização, na sociedade, a gente sempre se coloca na terceira pessoa. E lembre, né? Não é eles, somos nós. Lembra que eu falei que do eu? O eles também é ruim, né? Foi eles. Não, fomos nós. Nós erramos, nós acertamos. E o repertório, a grande, acho que talvez, que incrementa e que faz ele crescer é você discutir os problemas. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de discutir problemas desde criança, né? Quando você é na escola, você ama, não quero falar sobre esse assunto, não. Né? Não quero falar sobre matemática, eu quero falar sobre português. Né? Então, a gente sempre nunca quis discutir o problema. E no casamento é a mesma coisa. Né? Os casamentos acabam porque as pessoas não discutem só coisas boas. Os problemas a gente sempre deixa porque para que vai falar isso Vai agora? acumulando. DR, não quer Então, DR. o repertório ele vem por respeitar as opiniões, porque se não respeitar as opiniões não tem repertório para trocar. O que nós estamos vendo hoje na política é bem claro, né? São repertórios diferentes. Dentro da mesma bolha, às vezes, né? Da minha bolha, e a gente não tem construção nenhuma, né? Porque cada um defendendo a sua Seu bandeira. umbigo. É o seu umbigo. Então, ali virou uma coisa esquisita. Então, eu acho que nós vamos ter que passar por... Mas eu acho que nós estamos preparados para isso. Essa juventude que vem para aí, vem questionando mais, tem coisas para melhorar, mas eles vão precisar da nossa experiência. Então, assim, hoje eu me disponho a falar com startup. Hoje eu tive no Habitat lá conversando com algumas. Assim, cara, assim, porque eu estou vendo que eles precisam de alguma coisa. Tá correto. Cara, desacelera um pouquinho aqui, cara. Não chama esses caras, não. Vai para cá, vai pro ladinho aqui e acelera aqui. Lá, depois você chama os caras. Puta, é mesmo, não tinha pensado nisso. Cara, assim, sabe aquele parpite que você dá pro bem? Né? Sim, sim. E de repente isso é um repertório que você não aprende em lugar nenhum, Rafa, entendeu? É o que está dentro de você. É o que você faz, você fala de uma forma sem ganhar nada. Assim, eles me chamam, obrigado, Antônio, valeu. Eu posso chamar a hora que você quiser, você me chama. Mentoria mesmo. né? Assim, mas é uma mentoria não remunerada, Sim. assim, não estou aí para isso. Espontânea, né? Se ele falar assim, ó, mas mesmo se fosse, eu acho que tem um valor. não, mas olha só, um valor daqui 2 legal. anos, se ele estourar e falar, pô, tudo você me ajudou, eu falo, pô, tá ótimo. Isso Valeu é o que eu a pena. queria. Quando me perguntaram o que eu queria quando eu era pequeno, eu respondo assim, eu queria fazer o que eu fiz aqui, eu queria ajudar as pessoas. É por isso que quando eu coloquei na minha bio que eu gosto mesmo, que eu curto, que me dá prazer é ajudar as pessoas. Não, mas calma aí. Você ajudou as pessoas, mas
Você falou que foi amigo do Steve Jobs, como que você ajudou ele? Me conta não, aí. Steve Jobs tem... Essa história é boa. Essa história é boa. O Steve Jobs é um grande amigo meu, assim, de muitos anos, coitado, né? Infelizmente, morreu. Saudoso, né? saudoso. Ele é no começo dos anos 2000 me ligou, um grande amigo, falou assim, ó, tô a fim de construir alguma coisa que eu consiga. Eu não sei onde guardar meus vinil e meus CDs mais. Eu falei, Steve, faz uma plataforma digital. As pessoas, a gente pega essas músicas, coloca numa plataforma digital, as pessoas pegam e escutam a hora que ele quiser. E bota nesse iPod que você fez aí. Falei, será que funciona? Bota o pessoal para pensar aí nessa ideia. Pensa um pouco aí, cara. Trabalho, pô. Dois anos Repertório. depois ele me liga. Hello, Antunes. How are you, my friend? I'm Hello, fine. Steve. I'm fine. And you? Okay. Antunes, sucesso total. Eu fiz aqui uma plataforma digital. E eu não sei nem o que agradecer você. Steve. Poxa, Antunes, eu não sei o que falar. Eu sei o que eu vou fazer. Eu dei o nome dessa plataforma de iTunes. Homenagem. Isso é Isso é homenagem. Eu Isso é falei, homenagem. pô, Steve, iTunes em Fica minha até sem homenagem. jeito. Eu fiquei envergonhado. Eu falei, Steve, thanks forever. E o sucesso que é, entendeu? Verdade. É o fato de você ajudar, né, e contribuir. Logicamente que isso não é uma mera brincadeira, mas assim, é interessante porque é o espírito que a gente deveria programar, sabe assim? Olhar para as coisas, né? Com um pouco mais Aproveitar de um leveza. pouco que nós passamos por um momento de contágio, né? Que todo mundo ficou, usa máscara, tira a máscara, Afastar, toma a se afastar. vacina, se afasta. Acredita que as coisas se pegam? Contagia as pessoas com isso, né? Contagia as pessoas com endorfina, não com cortisona. O que é endorfina? Endorfina, pô, Renan, do caramba, como você acordei bem pra caramba. Pô, hoje eu acordei sensacional, eu só tô pior que amanhã. Isso é o cara endorfina. Agora, o que é o cortisona? Aquele cara que você não quer falar. O cara fala assim, e aí? Aquela nuvem como é que negra você... assim, né, na Puta, cabeça, né? Puta, não aguento mais meu chefe, cara, não mulher então, porra, minha sogra, cara. Puta, é foda. Cara, o cara é negativo, cara. O cara, ele radeia cortisona. E aí é o meu papel de químico, né? A gente tem a capacidade de produzir o que a gente quer. Basta a gente querer. Faça que nem Peter Pan. Pense uma coisa bem boa, que no instante você voa. Endorfina é isso. Ah, sem dúvida. É olhar para irradiar coisas boas, né? Menos reclamação e mais motivação, incentivo, né? Eu queria explorar um pouco essa coisa do prateado na startup, porque eu acho que isso é uma discussão interessante, né? No fim, a gente olha tem uma coisa assim de até um pouco eu diria de romantismo quando você olha para o modelo Eu ia falar startup, isso. quando você olha para o que é uma empresa, né? Criar uma empresa no Brasil, especialmente, é um ato heróico, né? Você tem um monte de barreiras, um monte de complexidades, etc, etc. Mas a gente, hoje em dia, tem uma leva de empreendedores aí que estão vindo para trazer coisas que são, não perdão da palavra, muito fodas. A gente tem conversado com gente aqui, inclusive, que tem ideias muito legais colocando em prática. E aí tem essa coisa um pouco do... O Renan traz isso, né? Que pessoas com mais idade têm tendência a disruptar negócios que são, digamos assim, mais dentro do status quo, ou seja, que já existem hoje. Pessoas numa geração como a do seu filho ou da minha filha têm tendência a disruptar coisas que a gente ainda Nem não pensou. sabe se vai precisar, né? E aí, assim, mas no fim das contas, a gente tem uma dinâmica de crescimento, a coisa da construção de pontes que você comentou. Cara, lá na frente você vai encontrar um vale ou um rio e você vai precisar se preparar para isso. Ou não faz isso agora. Tem um pouco também de segurar o afã. Um ambiente de alto crescimento é outro romantismo. Ambientes de alto crescimento não são saudáveis.
são ambientes insalubres, né? E aí, assim, eu acho que tem uma questão muito foda de você ter, e eu acho que hoje a gente está amadurecendo muito isso, né? De você ter essa coisa da conexão do prateado na startup, trazendo essa visão pragmática, digamos assim. E não é uma visão de freio, é uma visão de pragmatismo mesmo, às vezes de criar uma... construtiva. E aí, eu queria ver se você conseguia criar equilibrar essa balança aqui na minha cabeça, né? Você tem essa coisa do equilíbrio que o prateado traz numa startup, mas como é que você entende que é possível encaixar esse modelo de autocrescimento numa empresa, numa Big Corp, numa empresa que tem um status quo, que está aí a um tempo longo, num mercado já instituído, digamos assim? Eu acho que é mais difícil você fazer isso numa corporação grande, de muitos anos, do que numa startup. Porque na grande você tem outros interesses, né? Você tem um investidor, um acionista. Essa mudança ela é mais discutida, né? Ela é mais... O apetite a risco é menor. É menor, né? Porque tem todo... Mas, assim, eu vejo as empresas hoje enxergando isso como um caminho. Mas na startup, assim, eu concordo com você que o prateado não consegue ser disruptivo. Né? Não é disruptivo. Ele pode não ser. Tem uma diferença disso, só para ficar bem claro. Assim. Foi um preconceito. Não é preconceito, não. Mas eu tô... É uma questão de repertório mesmo, às vezes. Não, né? são, sim. Os na verdade, é um estudo, né, que eu comentei aqui uma vez, que as pessoas de mais idade, elas inovam mais em mercado B2B, de empresa para empresa, porque ela tem um repertório já de empresas. E as pessoas mais novas, os empreendedores mais novos, normalmente eles empreendem e transformam negócios do nosso dia a dia, B2C. Então, mas esse é meu ponto. Eu não acho que o prateado tem que entrar nessa hora. O prateado tem que entrar no momento 2. Né? No momento em que... Quando já ficou em pé. Vai começar a andar. É um bebê. Né? Quando o caos está passando já, né? Isso, já fez. E aí você chama, ele vai falar assim, pô, gostei da ideia. Eu mesmo vi hoje um negócio que eu achei fantástico. Eu não participei da discussão. Talvez se eu tivesse participado não tivesse ajudado muito. Mas acho que agora eu posso ajudar. Agora que está gatinhando, eu posso ajudar a fazer andar. Olhando um pouco desse ambiente. Não na discussão embrionária. Eu não acredito em chamar um prateado para discutir, fazer um brainstorm. Ele vai ter menos repertório mesmo. Vai ter. Tem um repertório dele. Tem, mas assim, eu acho que nem deve estar nesse momento. Né? Nem deve estar. Mas ele deve entrar no momento quase que posterior, onde que o assunto ficou em pé. E aí que ele vai falar assim, gostei da ideia. É a questão da Endeavor. Eles entram quando, de fato, isso. O negócio já deu um próximo passo. Assim. Eu validei a ideia e agora eu preciso de repertório para poder dar um próximo passo ainda maior. Então, eu vou trazer aqui uma série de ações pragmáticas. Né? E aí você vai ter acesso a mentorias, a pessoas que passaram por isso. Mas a Endeavor, ela entra para te ajudar na construção também, nessa coisa da formatação. Que é um pouco assim, que é essa fase que não é tão preliminar, mas ela também não é tão avançada, não é tão conectada já, à escala, né? Ela tá ali ainda entre a hipótese inicial e você colocar ter os teus primeiros clientes, digamos assim, os teus primeiros adeptos, né? Eu acho que ela está nesse momento. Eu acho que é um momento mesmo de que é mais complicado, porque a ideia ela tá tomando forma, né? E aí, assim, uma ideia tomando forma, ela precisa de bombardeio. Ela precisa de desconstrução. Né? Ela precisa... Falar sua ideia para um monte de gente é positivo, né? Tem gente que não quer ficar falando porque tem medo, né? É muito secreto aqui. Eu descobri como faz para ficar rico. A cura do câncer, né? E tem isso, né? Tem muita gente que não gosta de falar da ideia. E na verdade, quando você começa a experimentar isso, você fala, cara, quanto mais você fala da tua ideia, melhor. Porque por mais você é bombardeado, melhor ela fica. Porque isso vai para a construção daquele conceito que você mencionou da base da pirâmide, né? Na verdade, você está buscando perspectivas novas. Né? E eu acho que tem
uma soma grande de verdade. Eu acho que também o prateado, que não é uma discussão numa startup, mas é pré-startup, assim, eu gostaria de ter um fórum de discussão, onde eu acho que dói? Onde eu acho que precisa ter uma startup? Não sei o que é. Mas onde eu acho que precisa ter? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que me incomoda muito em São Paulo, né? As comunidades têm uma dificuldade grande de fazer construção, de arrumar, de fazer, colocar telhado, colocar... Porque eles não têm acesso a isso, ou é muito difícil. É muito distante deles fazer isso. Eles ganham as coisas, porta da obra que eles trabalham, ganham telhado. A gente precisa ter alguma solução juntando uma indústria que vende isso barato e tirar os intermediários para esse cara conseguir, através de qualquer financiamento que ele faça com qualquer banco popular. Você está entendendo? Assim, não sei como é que vai ser isso, Renan. Assim, eu acho que isso dói. Montamos uma empresa. Você traz o problema, né? Eu acho que a gente precisa mudar a nossa lente. Eu não estou fazendo aqui uma apologia social, não. Eu acho que está na hora de a gente começar a olhar o que a gente vê e incomoda a gente na sociedade. Crianças sem escola, pessoas sem onde morar, pessoa com cartolina na rua pedindo R$10 para fazer alguma coisa, com criança no colo. Sim. Cara, essa é uma discussão grande. Só que isso é o mundo. Eu duvido que qualquer empresário bilionário no Brasil, com uma boa ideia, não colocaria dinheiro numa startup que tivesse esse propósito. Impacto, Sem dúvida. Então a gente fica sempre no mesmo quadrante lá do financeiro, lá do e-commerce, das compras online, Mercado Livre. Cara, sempre é da gente pra gente mesmo, entendeu? A gente faz startup pra gente consumir, só que a gente é a minoria. Né? A gente é a minoria. E eu acho que a transformação vem disso. Por quê? Porque quem sair por esse lado, você vê lá das favelas, lá o... Edu Lira, do Falcão. Cara, eu tive com ele umas 3 vezes. Né? Falei, cara, cadê a startup com você, cara? Tá indo muita empresa grande, né? Então, cadê, assim, por que ninguém gruda num cara que nem ele, né? Que ele pode ser um interlocutor para levar isso? Por quê? Porque a gente ainda tem o preconceito de que pobre é pobre. Verdade. Assim, pobre paga mais em dia do que rico. Exato. Tá? Só para vocês saberem, eu tenho esse dado. Pobre... Você paga em dia ou não? Eu pago, mas sempre no limite, né? Porque no dia certinho ali, no último horário. A discussão minha, assim, por isso que eu acho que... Existem preconceitos, né? Eu tô me colocando antes da discussão da startup, assim... Cara, eu não sei como vocês vão ver. Eu acho que construção civil para pobre, para classe... É muito caro. Eles não têm nem roupa para entrar numa CIC, para ir lá e um cara atender ele com um laptop na mão. E vou trazer um outro dado. Pesquisa orçamentária brasileira, orçamento financeiro familiar, né, que é do IBGE, o maior gasto de todas as famílias do Brasil é habitação. O segundo é transporte. Então, já dá 60% do gasto. Então, a realidade é outra. Fica fazendo... E a gente fica na nossa bolha, né? É a nossa bolha fazendo eles gastar mais. Olha só, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente faz é para o cara gastar mais do que ele não tem. Só para a gente concordar aqui. Além de criar barreiras. Né? Além de criar barreira, porque é o celular, o cara tem 2, é a banda larga, aí TV a cabo, né? Internet, enfim, cara, computador, laptop. Ele consome aquilo que ele não precisa e ele não consome aquilo que ele não tem. Por quê? Porque ele não consegue fazer aquilo que ele não tem. Então, vocês aí que estão pensando em tirar a sua ideia do papel ou tá aí na sua empresa, no seu dia a dia, cara, quanto você está preocupado com os aspectos sociais para construir algo que efetivamente impacta o ecossistema? Acho que isso é um tema bem importante. Assim, existem poucos produtos, existem poucas empresas que estão, de fato, se preocupando em construir essa dinâmica de impactar, né? Ô, Rafa, só complementando assim... Percentualmente, a gente está falando de um volume gigantesco. Se você pensar em desbancarizado,
Você tem uma oportunidade gigantesca. Se você pensar você está falando do cenário de habitação, o percentual de brasileiros que tem casa própria ou que tem financiamento não passa de 4 ou 5%. Cara, é mínimo. O tamanho, o addressable desse mercado é gigantesco. Só que, obviamente, ele passa por uma... Mas eles compram, eles pagam, né? Eles compram, eles pagam. É importante que você tenha um outro jeito de medir, né? Um outro jeito de enxergar. Porque assim, não dá para enxergar do jeito antigo. Não dá para ser assim, do tipo, você não tem não pode ser algo do tipo, como a gente estava conversando, de automatizar o velho problema, né? Você precisa pensar, não tem nenhum histórico seu, mas que histórico eu tenho? Como que eu faço uma engenharia social desse cara? Como que eu consolido dados o suficiente para entender quem ele é e, de alguma forma, dar acesso? Ou até mesmo simplesmente acreditar nele. Porque aquele é o momento disso. E eu acho que aí tem uma oportunidade gigante, gente. Não é só sobre o aspecto social. Porque é enganoso isso. A gente tem essa coisa, eu acho que no Brasil disso, tá, o empresário, ele é o cara que ele contrata, gera emprego, etc., mas ele é o cara, o malvado. Malvado. Né? É o malvado. É o cara que tá ali para tirar o teu dia de explorar. Mas no fim, esse negócio tem um fundo social, no fim das contas, tá gerando emprego, você tá pagando imposto, etc. Cara, e o negócio de fundo social, ele não precisa necessariamente ser algo que, no fim das contas, não é para pagar. Ficou meio pleonagem, mas no fim não é para pagar as contas, mas sim. É que isso também é uma barreira foda no Brasil, porque você pensa, né? Você começa um negócio, às vezes, vendendo o almoço para comprar a janta. Mas, assim, tem muito fundo. A gente tem muito movimento. Eu acho que tem um buraco enorme aí para se empreender de verdade. Por isso que o digital junta isso daí. É mais fácil. Porque, olha só, se você for numa comunidade, você vai ver que 90% das pessoas têm um celular. É verdade. Sim. As pessoas, elas, querendo ou não, uns menos, uns mais, eles têm acesso. Então, assim, a tecnologia nesse ponto pode ser uma atração importante. Juntar grandes mercados. Né? Porque talvez o carro vai ter que ir lá entregar. Não, o cara vem aqui buscar, sei lá, alguma coisa desse gênero. Então, se a gente não tiver essa visão, né, e começar a trazer essa discussão, e aí para todos aqui, né, do ponto de vista, e não é fazer assistencialismo, não é fazer caridade. Gente, para com esse negócio de fazer caridade. Não é caridade. Né? É fazer isso por vocação, porque acredita nisso. Se você quer acabar com a criminalidade, cara, não é prendendo, não é matando, é ensinando, é dando exemplo para as pessoas. É assim que você acaba com a criminalidade. Educação, sim, lógico que educação, sim. Mas só que a gente não fizer isso, a gente vai cometer as gerações dos meus netos vão estar discutindo aqui numa coisa muito mais sofisticada, as mesmas coisas. Né? As mesmas discussões, os mesmos problemas. E o digital vai estar aí e alguém vai falar assim, caramba, eles falavam isso há 20 anos atrás, em 2022, e a gente não fez nada. Evoluiu tanto e a gente continua na mesma coisa. É os bancos, é os fintechs, é os insurtechs, é as techs da vida, é os mercados livres, é a história toda. E no fundo, o mundo vai passando olhando tudo isso e um grupo pequeno consumindo com muito dinheiro tudo. Então, eu não estou falando também aqui de distribuição de renda, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando de oportunidade. Construir oportunidades através de produtos. Através disso vem o quê? Educação. Sim. Né? Educação através de plataformas digital, compra, bancos, serviços de seguro, né? Para essas pessoas que para você só inclui quando você oferece. Dá acesso, O papo tá bom, é um assunto assim maravilhoso. Mas a gente está falando bastante sobre repertório aqui nesse nosso encontro e queria agora aprofundar um pouco mais sobre as perspectivas de transição de carreira, porque a gente tem um público aqui que assiste a gente, que está num movimento de sair de uma carreira A para uma carreira B e muito focada no produto digital. A gente acaba trazendo muito elemento
para poder discutir essa dinâmica aqui. E aí queria propor aqui uma rodada de discussão sobre esse tema aqui, sobre essa questão do cara que tem um soft skill, o cara que tem ali um repertório, mas ainda não tem o aspecto técnico. E como que a gente produz esse aspecto técnico para poder fazer com que essas pessoas consigam buscar o seu lugar ao sol aí. Como que vocês veem isso? Só um complemento, a gente tem duas pessoas aqui, né? Um químico e um físico. E os dois trabalharam, não seguiram, né, a jornada tradicional, bem, né? É verdade. Cara, no mercado de tecnologia, fui criticado pela minha esposa. Por que você não dá aula no cursinho? Eu falei, cara, não é pra mim. Foi criticar. Muito criticado. Ela não sabe disso. Mas eu acho que é o seguinte, todo mundo tem repertório. Algum repertório, né? Mais ou menos, dependendo do teu estágio na vida, né? Não vou dizer que você tem lá na adolescência você está fazendo uma troca de coisas, você vai construindo aquilo à medida que você vai passando por coisas, né? E a gente estava até falando sobre isso antes, né, Antônio? Um pouco também do quanto a gente se submete, do quanto a gente se provoca, né? Isso também tem a ver com isso, né? Mas eu acho que esse negócio, eu acho que tem duas grandes coisas que movimentam uma pessoa ou movimentam um ecossistema social. Necessidade e paixão. Paixão é algo que vem de uma construção de repertório mesmo. Ou às vezes de algo nato, né? Você nasceu com aquela vontade ou aquela coisa, tem isso, né? Mas acho que tem muita construção, muita coisa acho que muita coisa é prática. E tem aquela coisa. E a necessidade, que o nosso país tem muita necessidade. Né? A gente tem muita gente com necessidade. Aí estou falando de mulheres que eventualmente ficaram desassistidas e estão tendo necessidade de entrar num outro mercado. Estamos falando de um público, às vezes, ou de transexual ou de qualquer tipo de abordagem de gênero que não tem ou que não está conectado ao mercado que gere, de fato, um volume financeiro, e o cara se conecta ali. Mas é importante que exista conexão, né? Não dá para ser só sobre dinheiro. É claro que a necessidade movimenta muito, mas é importante ser apaixonado, porque são os apaixonados que mudam as coisas. E no fim das contas, as empresas, hoje, né, tá todo mundo atrás de quem está disposto, de fato, a mudar o jogo, né? Você quer aquele atacante que define na final, né? É o Gabigol. Né? Você quer um atacante que vai definir, né? Não, eu concordo. Eu acho que tem além da paixão, que é extremamente importante, né? Eu acho que a gente faz um pouquinho na transição de carreira, a gente confunde um pouco isso com remuneração, né? Sim. Paixão com remuneração, gente. É a coisa da necessidade. Aí eu vou aproveitar e vou falar diretamente para você assim, gente, se a transição de carreira tiver atrelado a uma remuneração melhor, ou você ter um cargo melhor, gente, repense. O que vocês têm que ter é um propósito para sua carreira e para sua vida. O dia que vocês tiverem um propósito, que vocês acreditarem nesse propósito, vocês vão se apaixonar por esse propósito. E com essa paixão, posso garantir para vocês que depois de tudo isso, vem um negócio chamado reconhecimento. Que vai ser também a remuneração, mas vai ser principalmente o que as pessoas vão achar daquilo que você fez. Fora isso, transição por transição é mudar de A para B. E para mudar de A para B, não muda, fica onde vocês estão. É a melhor coisa. O dia que vocês se sentirem provocados a fazer uma mudança nesse tipo, façam. Não se arrependam do que vocês vão fazer. Façam. Mas tenham certeza que fazem isso pelo propósito, não pela remuneração. Nas minhas aulas, tem muita gente em transição de carreira e que busca ali na posição de um gerente de produtos ou de dono de produto um caminho para entrar no mundo digital. E aí eu sempre reforço, turma, aqui o que vocês vão aprender nesse curso é a parte técnica, são os ferramentais e tudo mais. Mas o dia a dia mesmo é porrada o tempo todo. Vocês não acreditam que a construção de um produto
vai ser basicamente essa discussão simples que é fazer ali uma pesquisa, entender o cliente e tudo mais. Então, é uma discussão muito mais complexa do que isso. E se você não tiver propósito, não tiver um senso de que aquilo é aquilo que você efetivamente gosta, esquece. Você vai ali aprender um negócio, você vai entrar, né? Você acessa, você vai ter acesso, óbvio, porque você acabou construindo ali uma dinâmica, o mercado está carente. Aí entra, a gente falou já um pouco sobre isso, né? Tem o nível de flow. Aí passou aqueles 3 meses do tipo, pô, tô aqui e tal. Aí passam 3 meses, você viu que não era bem aquilo que você queria, e você acaba se frustrando e acaba virando aquele cara que fez uma transição para algo que você não acreditava. Então, sim, tem essa questão muito grande aí sobre o propósito. Né? Eu acho que isso é importante, Rafa, o que você falou agora, das pessoas detectarem rápido que aquilo não é para mim, né? Uhum. Eu recomendo a vocês, eu estudei muito antroposofia na minha vida, que a vida muda a cada 7 anos. A gente deve sempre olhar isso na nossa vida. Com 7 anos você entra na escola, com 14 anos você ganha a puberdade, você vai para a adolescência, com 21 anos você está na maioridade, né? Tudo na vida E 28. Tudo, Meu ano que vem. A época de casar, No caso do a Renato, época tem de problema. noivar, entendeu? No caso do 21 a Renato, 28. Querem complicar. Vem, a 21. piscina tá De quentinha. 21 a 28 você se formou, você já tem o seu primeiro emprego, você está Verdade. estável. De 28 a 35 você já está no segundo emprego, já está no outro patamar e está querendo voar mais alto. Então, você não vai fazer com 35 anos uma faculdade de medicina. Não faz sentido, né? Se você vai fazer, ou porque você detectou errado e não fez lá atrás, porque não pode ter aparecido agora essa vontade. Né? Porque não vai dar tempo. A não né? ser que seja uma questão de acesso, né? Conseguir ter acesso exato. agora. e Não, tal. mas assim, mesmo assim... Tem gente fora da curva, né? Tem não, gente fora da curva. tem, mas assim, mas não é a regra. Fora da Então, curva mesmo. a gente tem que olhar muito os setênios. Olhar para a fase da vida que você está. Por quê? O CT nos diz uma coisa que é muito interessante na antroposofia. Você vai ficando velho, quando você é mais jovem, é que nem o futebol, né? Quando você é jovem, você é lateral, vai, volta. Aí o cara ficando velho, ele tira o lateral e bota ele no meio de campo. E aí o cara fica bom. E aí o cara fica tão bom que dá uma faixa de capitão para ele. Por quê? Porque ele perdeu o físico, mas ele ganhou inteligência. Ficando prateado. Né? E ele sabe Tem que visão de campo, visão de jogo. ele sabe que ele vai ter que compensar. Não precisa correr mais tanto, né? Ele Só- sabe que ele vai ter que compensar o déficit físico com ele e com a inteligência. Sim. Então a gente não pode deixar de olhar nunca os setênios. Porque você acaba tomando decisão errada. Né? Então, quem está nessa fase de 28 anos, 35, agora é a hora. Minha gente, é a hora. A hora é agora. Eu fiz 28, então é meu momento. É agora, minha gente. Agora, esse setênio. Dobrou. Ó, esse setênio de 28 a 35 é a hora. Ou é agora, cara, ou aceita que dói menos. Né? Porque é o grande momento que você pode errar ainda na sua vida. Uhum. Concorda? Você pode errar, porque você tem tempo de acertar. Você tem tempo de corrigir. Agora, escutem as pessoas. Escutem quem já teve nesses setênios. E viu assim, cara, eu tive nesse setênio, cara, é foda. Meus caras nem te escutam, você tem que levantar a mão 20 vezes, tem que assobiar, os caras não te enxergam. Fala, cara, bota um papel, fala com o cara lá fora, né? Mas não deixa de falar com ele. É melhor falar besteira do que calar tolices. Isso que eu mais aprendi na minha vida. E o que eu fiz mais na minha vida foi falar tolices. Mas olha, rara vez eu calei besteira. Eu falei muita besteira, muita, mas eu calei muito poucas tolices. Isso é legal pra caramba. Eu tenho uma que não existe pergunta idiota, existe idiota que não pergunta, né? Exatamente. Então a minha recomendação, Rafa, para quem está nessa fase, é olhar esses triggers, né? Esses insights que tem, e fale com o seu coração. O coração responde. Gente, não vai ser o mentor, não vai ser o professor. Quando você for para sua casa, fala com o seu coração, pergunta para ele o que ele quer de você e o que você quer dele. Ele vai te responder, de alguma forma ou de outra ele vai responder. A resposta está na gente mesmo.
A resposta não está no LinkedIn, não está no amigo que... Não está. Não está. Tá no produto piloto. Não, gente, ele ajuda você a chegar. Sim. Te provoca minimamente. Ele te ajuda, mas o kickoff é você. O start é você. O produto piloto, tudo isso que a gente fala aqui, ele vai te levar até lá. Se você quiser entrar. Se você não quiser entrar, ele não vai te levar até lá. Mas não é plantando feijãozinho achando que no dia seguinte ele tá... Né? Exato. Não, sem dúvida não vai nascer. Não vai nascer, o repertório não nasce do nada. Né? O cara não vai virar centroavante ali, vai virar capitão de uma hora para outra. Sim. Tem que ter repertório, tem que aprender. Mas eu queria fazer uma provocação, tá? Eu só queria comentar um negócio, Zé, um pouquinho dessa provocação, só para não perder esse gancho do propósito. Vai lá. Desculpa te cortar. Essa semana eu tive numa palestra do diretor de marketing do McDonald's, que ele escreveu um livro chamado De Propósito, né, para as suas ações. Ele falou uma coisa, cara, que eu achei sensacional. Ele falou, cara, eu tenho muitas metas ali, uma delas é vender Big Mac. A minha maior ali é vender Big Mac. Mas falou, cara, eu não vendo Big Mac. Tudo bem que é uma meta ali, eu tenho que atingir ela, mas, cara, eu proporciono bons momentos. Mac é o resultado. Vender o Big Mac é o resultado. É o resultado, exato. Ele falou, cara, a pessoa que pediu o namorado, pediu a namorada lá dentro de um McDonald's, ele nunca vai esquecer aquele momento. A pessoa que teve lá algum momento feliz ali dentro com a gente, nunca vai esquecer. E aí ele mostrou um vídeo de uma pessoa, cara, me emocionou pra caramba, uma criança que tinha acabado de sair de um tratamento oncológico, carequinha assim, e ela tinha acabado de fazer o tratamento e ela não conseguia comer, né? Que não tava meio com os problemas. E aí, chegando lá no McDonald's, ela foi pedir um lanche, e aí o pai falou, só vou querer pão, carne e queijo. E aí a atendente, ele explicou a situação, a atendente super empática, foi lá, falou com a coordenadora dela, e deu, sei lá, deu um brinquedinho a mais, deu uma série de coisas a mais ali, escreveu um textinho, coisa simples. E aí a criança ficou super feliz. E sabe, ela fez uma declaração na internet e tal, e aí viralizou. Então, quer dizer, ele tá lá para proporcionar bons momentos, Exatamente. né? A venda é consequência ali, o resultado, né? É resultado, né? Então, é você proporcionar... É isso que é legal, né? Você dá propósito para suas ações, né? Então, pô, o cara que é um diretor de marketing não tá querendo vender, né? A mulher que tá atendendo ali, ela não tá querendo fazer você comprar mais. Não, ela tá querendo proporcionar bons momentos, né? Então, você dá propósito para suas ações, né? No dia a dia. Não, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma engrenagem positiva. Sim. Mas não é só positiva no aspecto de, cara, que estão fazendo bem, etc. Isso tem a ver com juntar pessoas mesmo. A partir do momento que você tem algo que é engajador, você traz um monte de gente para torno da sua ideia. E isso é uma engrenagem gigante, que se você ajustar alguma coisa, isso gera um resultado financeiro, às vezes, gigantesco. Né? Você tem 100 milhões de clientes, qualquer movimento que você fizer vai gerar um resultado positivo. Mas eu queria fazer uma provocação, voltando, dando um passinho atrás em relação ao tema da questão da paixão, tá? E aí é muito mais para provocar uma desmistificação, né? Tem uma questão relacionada à transição de carreira que está muito, assim, principalmente no nosso país hoje, muito linkada à necessidade. E a gente está muito discutindo aqui sobre olhar para o nosso prisma, né? Para o nosso prisma. A gente aqui pode se dar o luxo a se apaixonar. E aí eu quero... É uma pergunta mesmo. Eu quero colocar isso na mesa. A gente pode se dar o luxo a se apaixonar. Eu realmente faço o que gosto. Eu levanto minhas segundas-feiras animado para fazer o que eu quero fazer, porque eu faço o que eu gosto de fazer, do jeito que eu quero, que eu gosto de fazer, inclusive. E, cara, só que tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que está precisando ali do básico ou que está precisando realmente se posicionar. Aí eu queria ouvir de vocês. Como é que a gente encaixa isso, né, cara? Num país que tem tantas necessidades eu digo básicas mesmo, né? Do cara ter um emprego. Aí eu tô falando dali da mulher que... Né, eu tô usando a mulher como exemplo, porque tem um percentual muito grande de mulheres buscando recolocação, reposicionamento de carreira, até buscando se encontrar, porque às vezes se dedicou à família durante um período enorme da vida e agora está se recolocando. Como que a gente separa isso, né? Esse para mim é um tema. Vou deixar na mesa para vocês me ajudarem.
Pega essa aí. Eu tenho uma visão bastante holística sobre essa situação, né? Primeiro que a gente não dá para ser igual todo mundo, né? Nem todo mundo é executivo, nem todo mundo vai ser o que for, nem todo mundo não tem. Você vai ter que ter sempre pessoas em níveis diferentes. Não tem como, é Darwin, né? Darwin, seleção natural, né? Você precisa disso, né? O que me incomoda hoje talvez é um pouco daquilo que a gente não tem esse olhar do básico, do mínimo, né? Da oportunidade não é de chegar e colocar como um programador, não, mas de ter uma coisa decente para ser um pintor, para ser um pedreiro, para ser um marceneiro, para ser essas profissões, né? Então, e às vezes você descobre uma paixão, né? Um negócio que você faz muito bem, né, cara? Por isso que nós aqui temos que ir nesse lugar e ver. A gente só olha o cara que joga bola, né? Você vai numa comunidade, aquele moleque joga bem, vai ser jogador de futebol, porque na cabeça dele só existe essa profissão. Porque é o que eles... Essa possibilidade de se dar bem. Essa é a possibilidade que ele vê mais próxima dele. Mas para ele ser um marceneiro, que temos escassez, né? Um bom pedreiro. A gente é preconceituoso com algumas profissões. A gente Verdade. é preconceituoso. Quando você vai nos Estados Unidos e você chama um marceneiro, gente, é um marceneiro. Lá, o cara é o cara da madeira mesmo. É o cara da madeira. O cara vai lá, é o Tom Sawyer, né? Ele vai lá, quebra a árvore, troca aqui, faz lá, constrói. A gente precisa olhar um olhar mais simples para isso, né? Dessas oportunidades para essas pessoas. E aí que eu acho que a gente acha que paixão, né? A hora que eu vim aqui, tinha um segurança em frente do prédio, não deixou eu parar o carro, porque ia ficar meio farol. Ele ficou assim, mas senhor, não para o carro aí. O papel dele é ser segurança e não deixar eu parar o carro lá. Ele pode ser apaixonado pelo que ele faz. Sim, ele está zelando pelo patrimônio de alguém que está lá dentro dormindo. Que quer sair do prédio. Se perguntar o que você faz, eu tomo conta do prédio, que deixa os caras sair bem, entrar bem, e não deixa ninguém entrar. Ele se orgulha disso. Pô, mas isso é desmérito? Não é, né? A gente estereotipou, né, as profissões, que é assim, aí você vê... Tem uma casta de profissões e uma... E aí eu vou para o outro lado da discussão, você vê um médico anestesista lá no Rio de Janeiro fazendo o que ele fez. Verdade. Né? Verdade. E é um médico. Né? Tem um status muito mais então, a gente sociedade. precisa quebrar essas barreiras, né, das profissões, das oportunidades e mesmo na startup, eu chamo os caras para ver o que eles acham disso. Né? Para mim é uma discussão complexa, é difícil de responder e de ter um único caminho, acho que não é isso. Mas na minha perspectiva, cara, é assim, se você hoje é uma pessoa, como por exemplo você citou aqui, Zé, uma pessoa que tem uma oportunidade de fazer o que ama, acordar na segunda-feira e fazer o que efetivamente gosta, cara, de alguma forma tente minha perspectiva, tá? Levar isso para quem não tem esse acesso. E tentar, de alguma forma, impactar essas pessoas. É o que a gente chama da corrente do bem. Eu acredito muito nisso, assim, do tipo... Cara, tem pessoas que estão ali num momento complexo, essas pessoas, elas são desassistidas intelectualmente, elas não têm um conhecimento. Perfeito. E a hora que você tem ali a oportunidade de gerar aquele impacto. Então, assim, não tem, assim, hoje uma plataforma, algo que, pelo menos, não conheço, que traga isso, do tipo, pessoas que estão perdidas aqui no mercado, um cara que é engenheiro que está rodando de Uber, vem aqui que você vai ter acesso a uma série de pessoas que têm essa paixão e que podem trazer perspectivas para ajudar. Então, para mim, hoje, inclusive muito que eu prego, é a corrente do bem, cara. Uma pessoa que está buscando isso, até por isso que eu gosto de ministrar as aulas, porque é uma forma que eu encontrei de colaborar com essa discussão. Acho que estar aqui hoje produzindo esse conteúdo que a gente produz é uma forma também, até porque sem patrocínio, a gente tá aqui. A gente tá aqui, cara. A turma não sabe, mas 11h10 da noite. E nós estamos aqui fazendo o que a gente ama de verdade
para tentar gerar esse acesso. Então, para mim, é muito nessa linha, assim, sabe? Ô, Rafa, aqui na sua linha, aqui, eu tava conversando há um mês atrás com um papo desse aí, né? De fazer coisas pro bem, né? Falei, cara, aí eu soltei uma no meio da discussão que ficou um silêncio total, né? Eu falei, pô, na minha linha é melhor falar besteira do que calar tolices. Eu fui numa vez. Larguei lá a bomba. Larguei mão, cara, deu uma repercussão no cara. Eu falei, cara, isso aqui tinha que fazer, esquece o nome, a gente tinha que criar o Tinder do bem. Isso. Não é o Tinder do namoro. Tipo assim, eu quero ajudar alguém hoje. Quem tá precisando? Como eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Eu tenho para oferecer isso. Vai aparecer um cara que está desempregado e vai dizer assim, cara, eu tô precisando conversar com alguém. Cara, eu tô querendo ajudar. Né? Eu tô querendo conversar também. Mas sabe qual é o problema nisso tudo? Você tem esse pensamento, é a gourmetização das pessoas que vão querer fazer isso e tá aqui, ó, tô aqui hoje no Tinder do bem. Não, mas por isso, sabe? Mas por isso que, na verdade, assim, só que aí a gente já foi no que a gente vai ver o que vai acontecer, mas a gente deixa de fazer porque a gente acha que um vai fazer. Mas vamos supor que tem razão. a maioria faça. Eu soltei essa do Tinder do bem porque eu fico impressionado, cara. Porque o cara faz uma plataforma, que é o Tinder, cara, porrada de gente, né? Não sei. Não sei também, mas cara, porrada de gente. Cara, e aí, Não conheço, não. por que a gente não pode, entre aspas, é um Tinder do bem, um Tinder social, um Tinder... tô com um armário aqui, vou jogar Quero fora. fazer doação. Quem quer? Sabe, tô aqui com um computador aqui, eu tô com na minha casa lá, eu fui entregar pro caseiro lá na praia, falei assim, isso não serve pra mim. Eu falei, tá bom. Isso, então. se você já faz para os seus bens, cara, por que não do seu intelecto colaborar com isso? Mas é isso que eu tô dizendo, assim, eu na boa, assim, se o cara falar, Marketplace, dá né, pra você conversar comigo, eu falei, qual é o assunto? Eu tenho repertório. Isso. Né? Assim, eu tenho repertório para falar de profissão, de trabalho, né, de negócio, de finanças, de social, de pessoas e de sobrevivência. E de experiência. E de anapropégua e de... Anapropégua, enfim. Não, mas eu acho que isso Sensacional. que você falou é muito foda. Porque, de fato, existe uma... A gente criou esse preconceito, né? Uma visão de que todo mundo precisa ir para a universidade. Todo mundo precisa... Isso não é verdade. Nos Estados Unidos não tem o modelo lá do faça você mesmo porque é barato. É porque as coisas são caras. Você vai contratar um marceneiro, vai contratar um cara de construção civil. É caro. O cara é especialista. Ele vai chegar lá para tirar um monte de certificados, etc., assinar, etc. E o cara tem ali uma qualificação especial. E é escasso também. Né? E é escasso, porque o cara é especialista, etc. E a gente meio que desvaloriza isso, né? E acaba focando nas profissões que são mais, digamos assim, mais core. E hoje eu acho que o mercado de tecnologia ele virou uma grande onda por conta da demanda. E o mundo de gente se conectando a isso, que às vezes não tem paixão por fazer isso mesmo. Tem. E, cara, na boa, não dá pra você programar, vamos lá, 10 horas por dia, dadas situações, se você não for apaixonado por aquilo. Não dá. Exato. Eu queria fazer um complemento também sobre essa questão de paixão, porque eu particularmente já migrei de profissão algumas vezes, umas 3 ou 4, se for analisar certinho. E, cara, eu sempre quando eu migrei, assim, né, eu dei uma mudada um pouco ali da minha rota que seria tradicional, foi muito porque eu me arrisquei e porque eu quis coisas novas ali. Então, acho que a dica para você encontrar a sua paixão, né, meio amoroso isso, né, eu acho que você se arriscar mais e procurar novas perspectivas das coisas mesmo. Por exemplo, eu era muito na parte técnica, então eu ficava muito focado na técnica. Quando eu conheci a área de negócio, que pra mim isso não existia até então, né? Eu falei, eu fiquei apaixonado por aquilo. Aí quando eu conheci a outra área de empreender, eu fiquei apaixonado por aquilo também. E aí você começa a falar, caramba, existe isso? Eu não sabia. Então eu acho que além de você ter essa questão de amor e tal, acho que você tem que conhecer antes, né? Então eu acho que uma pessoa que tem experiência pode vir te falar as coisas que existem para te dar um norte, um guia, pelo menos. Aí um voltando roteiro. ao início da nossa conversa, assim, a paixão nada mais é do que uma composição química que te faz bem, porque você viu, sentiu e conquistou alguma coisa que te fez bem.
Isso Eita. é químico. Isso é químico dentro de você. A paixão, quando você vê alguém que você se apaixona, uma namorada, primeira vez, que sabe, o seu coração faz o quê? Todo mundo fala. O coração Frio na bate, barriga. frio na barriga. Por quê? Porque nada mais é os seus hormônios Manifestando, né? manifestando no cardíaco, estômago, amarelo, enfim, vermelho. Isso é paixão. Né? Paixão é. Então, o dia que você tiver isso e você teve, você vai ver, pô, isso vira uma cachaça, né? É. Porque você vai querer se apaixonar cada vez mais, né? E você muda e você tem risco. viciante, Por né? isso que eu voto na antroposofia. Né? Você pode fazer isso até um momento da sua vida. Num outro momento, você pensa 2 vezes antes de mudar. Gente, que papo maravilhoso. Já nem parece, mas nós estamos aqui há quase 2 horas batendo esse papo. E antes da gente fechar aqui, Antunes, acho que tem uma galera curiosa querendo saber o que é a Napropégua. Conta rapidinho aí pra gente conseguir encerrar aqui. Essa aí, a Eu galera pensei tá- que eu ia ficar sem essa aqui. Né? Não, assim, bem rápido, né? Eu comecei na área de tecnologia na década de 80, reserva de mercado, enfim. Não tinha essas facilidades que tinha hoje. E o profissional, inclusive eu fui para a área de tecnologia fazendo química justamente por causa disso, né? Me capturaram lá na universidade, vim para cá e fiquei lá muitos anos, né? E na área de tecnologia eu fiz tudo praticamente, né? Fui fitotecário, operador de print, operador de magnética, preparador de job, schedule, enfim, tudo isso que você imagina. Fui programador e fui analista na minha vida, eu fui analista. A primeira vez eu fui analista, aí meu chefe falou assim, agora você foi promovido, você vai ser analista júnior. Assim, pô, obrigado, né? Estourei. Agora eu cheguei No ápice. no ápice da minha... Cheguei no ponto da minha pirâmide. Pô, analista, eu tinha 23 anos, 24 anos. Eu falei, é o que eu queria. Eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou ser analista. Aí ele falou assim... E eu estou esperando meus programadores, né? Porque eu sempre fui programador, né? Falei, não, para começar você vai ser... É só você. Mas eu vou... Não, você vai cuidar do sistema, você tem lá os 3 usuários, né? E você, até a gente começar a contratar os programadores, né? Os codificadores, né? Falei, beleza, né? Aí eu fui lá, né? Eu era analista, aí fazia os levantamentos, conversava com os usuários, ver o que eles estavam precisando, né? Anotava tudo e não, onde eu trabalhava tinha que usar gravata e terno, de paletó, né? Chique. E para você falar com o usuário, que era outro patamar, né, meu? Você tem que botar o paletó. E eu ia lá, chegava lá, botava o Barba paletó. feita. Pá, não podia ter barba. Se barba, esquece, né? Aí chegava lá, fazia. Aí chegava lá, tirava o paletó, ia programar. Dava pau, ficava de madrugada arrumando, programando, né? Aí o cara me chamava, eu ia lá, põe o paletó, colocava a gravata e ia de analista. Aí o cara reclamava dos programadores, meus programadores na minha equipe, que os caras estavam fazendo tudo errado. E era eu mesmo, né? Porque, na verdade, Eu vou verificar. eu vou verificar com o meu time Vou ver lá o que com o está pessoal. acontecendo, né? Aí eu chegava lá e eu mesmo falei, cara, eu errei nesse negócio aqui. Bom, aí passados uns 6 meses eu continuei sendo sozinho, um analista que tomava conta dos sistemas lá, né? Da empresa que eu trabalhava, né? Aí a menina do RH foi fazer uma entrevista comigo para saber meu job description. Chique. Ó. Eu já estava aqui porque eu estava dormindo 3 horas, porque eu programava, era analista, Apagando dava incêndio, pau. anotando os... Eu estava me sentindo Ruth e Raquel, lembra daquela novela Ruth e Raquel? Que eram os Diz o dois. Chico, né? tira casaco, bota casaco. Já tava. Aí tira ela gravata, pegou assim, gravata. o que você faz aqui? Eu sou analista, júnior, mas eu programo também, eu conserto os abendes aqui, de madrugada os caras me acionam, eu venho para cá para corrigir os programas, olha quantos correntes. Né? E qual a sua profissão? Eu falei assim, anapropégua. Ela falou assim, anapropégua? Eu falei, anapropégua. Deixa eu olhar assim, que aí fui no fichário lá do RH, né, dos cargos e salários, né? Anapropégua? Anapropégua, não achou aí? Eu falei, não. Olha, procura direitinho. Anapropégua. Aí era a ordem alfabética, né? Eu falei, não tem isso aqui. Mas o que é anapropégua? Anapropégua é o seguinte, analista, programador, trabalha feito uma égua. Aí a menina deu risada, né? Eu falei assim, não acredito que você é isso. Mesmo porque eu faço assim. Ela foi falar com o meu chefe, né? Meu chefe foi falar comigo. Eu falei assim, meu, eu tô aqui há 6 meses. Fazendo tudo. Fazendo Faço tudo, Tá vendo esse né? terno, esse paletó aqui?
Esse é do analista. Agora eu tô aqui como programador. Então Camiseta. eu me Cruza autobatizei. e corre pra cabecear. Não, eu me autobatizei como anapropégua. Ele falou assim, mas é verdade. Bom, eu vou encerrar o assunto. Por quê? Uma semana depois eu tinha 4 programadores. Aí, ó. Ele reconheceu, porque eu não fui lá reclamar, pô, eu quero meu programador. Sim. E quando ele veio falar que eu era anapropego, aí eu montei uma equipe. Ele falou assim, e agora, Antunes, você é o quê? Agora sim eu sou um analista. Mas eu já fui um anapropego. O Renanzinho tem uma história legal de anapropégua. Ele contou uma vez pra gente aqui que o empreendedor, ele tava... Conta aí, Renanzinho. Pô, fazendo um atendimento com um cliente que entrou aqui. Não, só um momento que eu vou fazer um transbordo aqui pra área responsável. Era ele mesmo num outro celular. Mas é isso. Mas Exatamente. eu não me arrependo de ter sido anapropégua, não. Eu só não quero ser mais. Mas me ensinou... Às vezes faz parte, né? Tem que Me fazer. ensinou a sair dessa situação sem entregar o ponto. Não, é verdade. Vale. Cara, isso tá aí. É o que a gente fala, é do jogo. É do jogo. Porque esse tipo de coisa vai acontecer. É o Guilherme falando que ele ia entregar o carro, né? Lá, É um o convidado car que veio sharing, aqui. ele já veio aqui. Ia entregar o carro na casa do locatário ali e tal, um carro elétrico e tudo. Ele ia lá entregar, puta, num Chapeuzinho da determinado empresa, momento, jaleco, chapeuzinho da empresa, etc. Polo. Num dado momento o cara fala, pô, cara, você é o CEO da empresa, você não foi entregar o carro na minha casa no outro dia? Ele fui. Qual o problema? Qual o problema? A Carol... Queria saber como que é ser. Isso mesmo, a tá sua experiência certo, né? disso. É meio isso, né? É meio... Tem que fazer, né? O que tem que fazer tem que ser feito. E o legal, assim, né, até nas discussões de transição de carreira, a Carol Fidelis também, que veio aqui gravar conosco, ela falou, pô, eu assumi a posição de gerente de produtos e até então me contaram uma coisa quando eu fui ver no dia a dia, assim, tiro, porrada e bomba, é orçamento, é o cliente que tá ali reclamando e coisas que ninguém me conta na prática, assim, eu tive que viver tudo isso para poder entender como que as coisas funcionavam. A gente tem um termo que a gente chama, né? De corno job. Tem uns trabalhos que, cara, tem que fazer. Fazer uma coisa muito chata de ser feita. Mas, cara, exemplo, tem que fazer um slide. Cara, vai lá e faz o melhor slide que você consegue fazer. No free Cara, lunch. precisa fazer No pay, no gain. Não fez ninguém, cara. Tem que ser feito, cara. Gente, esse episódio aqui, mais um, em que a gente coloca aqui pra história. Maravilhoso, Antunes. Eu agradeço de coração aqui a sua participação. Eu quero ouvir aqui de vocês, no fechamento aqui, o que vocês aprenderam nesse episódio e a gente fechar com chave de ouro. Vamos lá, Renanzinho, você. Pô, já quer começar comigo aqui. Não, Quer mas pensar um pouquinho, né? Dá para copiar do amigo e tal. Não, tô muito feliz. Acho que aprendi demais aqui com o Antunes. Agradecer mesmo a presença de topar, vir aqui conversar com a gente. Cara, outro episódio muito profundo mesmo, assim, falando sobre questões, eu acho que é pouco... Mais carreira no fim. Carreira, né? mas a gente falou muito sobre propósito, que eu gosto muito de falar também, eu acho muito legal. E, cara, aprendi demais. E acho que é isso. Acho que o pessoal que acompanhou até o final vai saber do potencial desse episódio, né? Você, Zé. Cara, primeiro é um prazer, cara, é uma honra estar aqui com a lenda. De verdade, tenho uma admiração tremenda. E não é sacanagem. Cara, a gente acho que teve uma aula aqui sobre uma carreira intensa, de muita indignação e de muita mudança. Acho que se as pessoas se inspirarem em 5% do que você conseguiu fazer ao longo da sua carreira, a gente vai ter muita gente de sucesso por aí. Cara, um aprendizado tremendo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Pra gente, assim, acho que o compilado desse episódio foi uma visão muito legal sobre carreira, sobre como pensar a sua vida, sobre como se apaixonar ou como se encontrar. Eu acho que é o tema do momento, né? Como se encontrar profissionalmente, como se encontrar na vida. Essas coisas, eu acho que elas, no final das contas, são conectadas, né? E, cara, foi uma aula tremenda. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pra mim, esse episódio reforça o que a gente sempre traz aqui no nosso dia a dia, que é sobre pessoas. As pessoas, elas de fato mudam o jogo, não são os processos, não é a tecnologia, são as pessoas. O inconformismo
E a construção do repertório parte desse inconformismo constante. Então, a partir do momento que você coloca no seu coração de que você precisa se inconformar, você não precisa ser rude, você não precisa ser ignorante, você não precisa entrar na porrada, mas você se inconformar com aquela situação e trazer possibilidades para resolver esses inconformismos, são caminhos saudáveis, e é isso que eu aprendi aqui nesse episódio maravilhoso. Nós estávamos ansiosos hoje pela manhã, ficamos discutindo, e aí, tem ou não tem o form, como que a gente vai abordar e tal. Então, um episódio maravilhoso e muito obrigado, de coração. E agora, por favor, conta um pouco de como as pessoas te encontram nas redes sociais, óbvio. Se você quer que as pessoas te encontrem. E um fechamento aí, fica à vontade. Dá seu recado final. Não, Rafa, Zé e Renan, obrigado aí pelo convite. Eu acho que, para mim, é um aprendizado também. Eu aprendo sempre, né? Acho que o que faz um balão subir é quando você solta o peso, né? Aprender viver é partir, voltar e repartir. Já dizia Emicida, tem uma música dele que fala isso. Isso é muito importante. Você pode ir, mas quando você volta e você reparte o que você aprende, você cresce. E o crescimento é isso. O crescimento é você dividir o que você aprendeu. Não é seu. Né? Você tem que compartilhar. E uma coisa que eu falo para vocês, assim, quem não dança. Legal, muito legal, muito legal. Quem não dança. A mudança dói, é difícil. Mas enfrente as mudanças. Né? Não desistam. Vai ser difícil. Mas vai ser prazeroso quando vocês conseguirem mudar. Né? A gente só cresce quando a gente muda. A gente só cresce quando a gente erra. A gente só cresce quando a gente toma porrada. E a gente aprende como que a gente vai fazer isso melhor das próximas vezes. E o que vocês fazem aqui, aí eu queria dar uns parabéns. Assim, vocês também vão ter dificuldade para continuar. Porque é óbvio que tem. Claro. Falta patrocinador, falta gente para falar. Mas não desistam. Porque o trabalho que vocês fazem pode ser que não ajude muitas pessoas, como vocês gostariam. Mas se ajudar uma pessoa, e se essa pessoa voltar aqui e falar assim, cara, eu escutei um episódio de vocês que mudou a minha vida. Vou dizer para vocês que já valeu a pena. Porque a gente faz a diferença no mundo, não é para fazer mudar o mundo inteiro, mas é para pelo menos mudar a vida de uma pessoa. E vocês estão fazendo isso. E quando o Rafa me convidou, eu falei, né? Eu vou ser convidado até para festa que eu não fui convidado. Né? Eu respondo engano. Eu sou um cara muito sensível. Mas quando ele me convidou, eu fiquei pensando, pô, será que eu posso agregar para esse... Eu escutei alguns episódios de você. Falei, meu... Assim, eu olhei, eu fiquei reticente. Falei, será que eu posso ajudar? E quando eu não respondi o fórum, assim, eu não sei se eu posso ajudar. Eu sei que eu não vou atrapalhar. Agora, eu posso provocar uma outra forma de a gente enxergar a nossa vida, profissional e pessoal. E o que vocês fazem aqui é essa oportunidade das pessoas que estão lá verem e não decidirem, mas refletirem sobre o caminho que elas querem, porque é o livre-arbítrio de você tomar a decisão por si próprio. O nosso papel aqui é, de alguma forma ou de outra, provocar essas pessoas para esse tipo de pensamento. Então, parabéns ao trabalho de vocês. Onde eu puder ajudar vocês com indicação, ou de vocês, estou à disposição de vocês aqui. E, por favor, acompanhe esses garotos, que é muito legal. E eu estou no Instagram, estou antunes.on. Quem quiser me achar, no LinkedIn é Marco Antunes. Tem algumas coisas que eu coloco do que eu falei aqui. Enfim, é isso aí. Bom demais. Obrigado, obrigado, pessoal. Antônio. Obrigado. Uhul! Valeu, Show de valeu. bola. Show de Show, bola. gente. Valeu.